Aula número 10, 11 e 12, módulo 2, cultura helenística. Bom, pessoal, como eu prometi na última aula, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Eu tenho aqui algumas coisas interessantes para mostrar para vocês. Olha, eu tenho aqui em minhas mãos a lâmpada que Roma usava nos cultos, os irmãos de Roma. Aí, ó, está na minha mão aqui essa lâmpada. Essa lâmpada romana. Romana e grega. Ela tinha aqui inscrições greco-romanas. Você vê aqui tem um lugar do pavio. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, tá vendo? E aqui colocava o óleo. Então, o culto durava o tempo que tinha de óleo aqui nessa lamparina. O culto judaico era um pouquinho maior. O culto grego também. O romano era o menor, né? Era o culto menor. Então, era o óleo, olha que interessante, hein? Era o óleo que definia o tempo de culto. Então, se os nossos cultos estão tudo rápido, é que está faltando óleo, né? Pegou a placa aí? Então, essa aqui, ó, essa lamparina romana. Que os irmãos, imaginem o apóstolo Paulo pegando isso aqui, ó, naquela época, né? Coisa linda, né? Bom, eu tenho também aqui um artefato bizantino. Bizantino, ó. Bizantino foi o império que assumiu logo depois de Roma. Quando caiu Roma, que era o Império Ocidental, aí o Império Oriental, né, que era Constantinopla, que antes era Bizâncio, depois virou Constantinopla e hoje é Istambul. Aqui temos um artefato bizantino. Veja bem aqui, ó. Os bizantinos construíam os mosaicos a partir de pequenas peças de cerâmicas. Aqui o peixe, isso é um vaso cristão que eles usavam na Santa Ceia. É um vaso cristão, tá vendo aí, ó? Um vaso cristão. E eles tinham também 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles tinham a arquitetura octogonal. As igrejas eram octogonais, porque remetia às 8 bem-aventuranças. E em cima dos 8 pontos octogonais, os templários, no século XI, constituíram a Cruz de Malta. A Cruz de Malta tem 4 pontos e cada ponto tem duas pontas. Ficam 8, que são 8 pontos de lealdades que eles tinham e as 8 bem-aventuranças. Vocês perceberam aqui nesse copo que tem uma mensagem aqui? Aqui tem uma mensagem. Quem pode me dizer? Ó, essa figura aqui é uma coisa e essa figura aqui é outra. Quem pode me dizer o que os bizantinos queriam falar quando deixaram esse artefato? Tem uma mensagem aqui. Alguém arrisca? Ó, não é a multiplicação dos pães e peixes? Aí, eles estão dizendo que os cestos de peixe, de pão, tá vendo? Aí, ó. Aqui, ó. E os peixes, né? Interessante. Eu tenho aqui também um navio que esse aqui é o HM Endeavour. É os navios usados nas missões a partir da Reforma Protestante. Esse navio cruzava o oceano. Gente do céu! Era muita fé, meu irmão, é muita fé. Isso aqui não dá para atravessar nem o Rio Pojuca hoje. Imagine o oceano. Olha, rapaz, que coisa. Esse era o tipo de navio que eles tinham para atravessar. Tem mais uma coisa aqui aqui, ó. Eu tenho em minhas mãos um papiro original que eu trouxe lá do Egito. Papiro, eu não estou ali falando na aula do papiro, papel, não sei o quê. Aqui, ó, eu tenho um papiro original. E aqui está uma gravura original do Egito. Esse pedacinho aqui de folha, eu paguei nele equivalente a R$ 500. Metade de R$ 1.000 nesse papelzinho aqui. Entendeu? Olha aí. Esse você está vendo aqui ao vivo nas minhas mãos um artefato egípcio.
no qual eles escreviam também, fazia aqui a escrita. Isso aqui são argilas a partir de combinação de barro, né? Essas tintas aqui. E, finalmente, eu tenho aqui a base que eu prometi a vocês, aonde os discípulos escreviam as cartas apostólicas. Olha aí. Uma base de madeira. Ela tinha pregos aqui, toda a sua volta. Isso aqui é um pergaminho, tá? Esse é o pergaminho. Tá aí, ó. Tanto é que ele tá velho, pergaminho velho, antigo, né? Eles cravavam aqui, ó. E após Paulo escrevia aqui em cima, aos irmãos de Roma, aos irmãos de os saúdos, irmãos de Filipe e tal. E depois despregava aqui, né? E fazia o rolinho, que era, então, os pergaminhos, tá certo? Aí, ó, eu tenho essa que foi a madeira que eu comprei lá na Turquia, né? Amém, pessoal? Beleza? Glória a Deus. O professor mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta, né? É isso aí. Sem graça, ninguém riu, tudo bem. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Amém? É Jaqueline que está aí? Sim. Tá Tá certo. aqui, pastor. Amém. Deus abençoe. Daqui a pouco Sara volta. Oi, pode falar. Daqui a pouco Sara volta. Ah, tá bom. Daqui a pouco a professora Sara volta. Daqui a pouco ela volta. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então. Gente, hoje a aula é muito especial. É muito interessante. Nós vamos trabalhar alguns pontos cardeais dessa aula aqui. Aula número 10, então. Vamos aí para a distância da filosofia grega e o cristianismo, parte 2. Olha que interessante agora isso aqui, hein? Deixa eu aumentar aqui mais a letra para vocês terem um acompanhamento bem melhor. Ok. Deixa eu ver aqui agora. Pronto. A busca da verdade em Cristo. Ô Jaqueline, meu som está saindo bem aí, não tá? Perfeito? Ah, sim, tudo certo. Pronto. A busca da verdade em Cristo. No Evangelho de João, a palavra verdade... Aliás, antes de ler, eu quero fazer uma oração, porque essa parte é muito complicada. Vamos fazer uma oração, peraí. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, essa parte da matéria é uma parte muito profunda. E eu peço encarecidamente que Teu Espírito Santo trabalhe as nossas mentes. Pai, eu não estou aqui para falar de filosofia, nem para mostrar conhecimento ou grau de instrução. Eu estou aqui para lecionar para um grupo de alunos que querem fazer o melhor, que querem ser mais excelentes, que querem te servir com mais propriedade e que querem te conhecer. Então, Espírito Santo, eu te peço que venha nos ajudar a entender essa parte tão difícil da matéria. Eu te peço em nome do Senhor Yahushua Hamashia, o Senhor Jesus Cristo ungido. Em nome dele, amém e amém. Vamos lá. No Evangelho de João, a palavra verdade é aletheia, ok? De onde vem o nome Alícia ou Alice? É utilizada 20 vezes. É o livro do Novo Testamento que mais utiliza, e conforme você vê abaixo, João gostava muito do tema. Cristo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E a verdade veio por Jesus, João 1,17. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, João 3,21. E o importante é adorar o Pai em espírito e em verdade, João 23:24. Conhecerão a verdade e a verdade conhecerão a verdade os libertará. João 8:32. Ensinou o mestre. Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8:44.
E as pessoas não creem em Cristo porque ele diz a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O falar do Espírito Santo, por 3 vezes, fez questão de chamar de Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, em 14, 17, e 15, 26 e 16, 13. Então, olha como é que é essa ênfase da verdade, tá, gente? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Alguém já contou quantas verdades tem aí? João 17, 17. Foi a oração do Senhor por nós diante de Pilatos, quando questionado por este, Jesus resumiu sua missão. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. A última referência do livro da Verdade encontra-se logo após essas palavras de Jesus. Perturbado com a responsabilidade que lhe era exigida e perdido nas vaidades da existência humana. Desenvolvendo o conceito e significado. Olha só que interessante agora. Pilatos encerra o diálogo com Jesus com uma triste pergunta: o que é a verdade? 18:38. Verdade, aletheia, libertação, euletéria, aletheia, verdade, euleteria, liberdade. Então, aletheia é a verdade, euleteria é a liberdade. A palavra letheia no grego significa esquecer. E está para ou seja, desesquecer, ou esquecer de novo. Aletheia, para os gregos, era uma verdade que fazia esquecer o que se havia aprendido anteriormente como verdade. Por isso que eu orei, gente. Por isso que eu orei, que vai complicar mais um pouquinho ainda. No conceito de Heidegger, a leteria seria um desvelamento. Para isso havia o revelamento, ou revelação. O revelamento trazia a verdade, letheia, esquecer. Os gregos usavam esta palavra para designar a passagem dos mortos, ou seja, saindo deste mundo, indo para a eternidade, esqueceríamos o mundo aqui. Então, os gregos chamavam a ponte da verdade essa ponte da vida para a morte. Ao passar essa ponte, a aletheia, a verdade. Você esquece. Por que esquecer, pessoal? Porque, assim, a vida inteira lhe falaram que isso aqui era papel. Mas alguém vem e diz, não, isso aqui não é papel, isso aqui é metal, chama-se caneta. Aí você vai esquecer que era papel. E agora você vai lembrar que é uma caneta de metal. Isso que é a palavra letéia. Vamos continuar aqui, porque vai ficar mais difícil ainda. Eu sei que dentro do Kennedy está uma panela de pressão assim, ó, já no máximo, né? Porque essa matéria é muito linda. Kennedy, eu acho muito linda essa matéria. Essa forma de fazer esse paralelo com a Bíblia, sabe? Na verdade, para os gregos, é a ponte da eternidade, a letéia, letéia. Então, letéia é esquecer, letéia é desesquecer. Atribui-se ao texto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Também serve, e o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Quer dizer, a trevas era a verdade. Quando viram a luz, então a treva era a verdade. Quando viu a luz, eles esqueceram das trevas. Eles viram a luz, esqueceram. É igual a mãe que tem parto. Quando ela tem um filho que nasceu, parto normal, né? Ela esquece da dor. Parto normal, ela esquece da dor. Então, ou seja, o povo estava preso fora da verdade, ou preso fora da luz. Como entender? Deixa eu arrumar aqui em cima que deu um tilt aqui. Pera um pouquinho. Ok. Como entender? Vou pôr para cá que é melhor. Como entender? Vamos lá. Imagine a cena chegando em sua cidade e dirigindo à noite, e de longe avista-se as luzes. Quer dizer, quando você está em Toritama, você já olha, você já vê Santa Cruz, né? Depois de Toritama, você olha assim e já vê Santa Cruz. Imagine a cena chegando em sua cidade, dirigindo à noite, e de longe avista-se as luzes. Esta é a ideia.
estar no escuro, dirigindo com faróis, ao longe vendo o clarão da cidade e indo para lá ansiosamente. É como estar preso fora da cidade. Essa é a ideia grega. Está preso fora da cidade. Você está. Ele vai complicar. Você estava preso fora de você. Até que Cristo veio, Jesus libertou e você voltou para você, que seria a primeira verdade, que é aquele homem sem pecado. Ah, segura aí. Ninguém vai no banheiro. Segura um pouquinho que o negócio. Fica aí, fica aí. E esta é a ideia: estar no escuro, dirigindo com faróis, ao longe vendo o clarão da cidade, e indo para lá ansiosamente. É como estar preso fora da cidade. Quando o homem pecou, a verdade foi recolhida e o pecado reinou, até que a verdade voltou para revelar aquilo no qual estávamos presos. A verdade revelou o pecado, ok? Assim, quando se conhece a verdade, esquece-se o pecado e, ao mesmo tempo, reencontra a verdade. Esquecer o pecado é recuperar a verdade, ou seja, é como se estivéssemos fora da verdade, preso fora de si mesmo. Jesus tira a prisão, isto é, liberta com a verdade. Vamos lá, olha aqui, ó. A moça já está assustada aí, tá vendo? A moça já está assustada aí, ó. Vamos lá. E o que é libertar? É vir conhecer algo novo e inédito, reconectar com a verdade, a mesma que era antes e estava preso fora dela. E para libertar, vem a palavra euletéria. São duas palavras, pessoal. Aletheia, na verdade, ale é um prefixo. Letéia é a palavra. Aletheia, verdade, que é desesquecer, e euletéria, liberdade, liberar. Deus usou a língua grega para elucidar o versículo de João 8,32. Esta liberdade tem essa brecha filosófica interessante. O conhecimento da verdade, ou seja, o gnosis, submetido à aletheia, gera euleteria, a liberdade, que é a verdade que se desconhecia, por isso liberta. Assim como a mentira foi a raiz do pecado no Éden, a verdade repõe a ordem. Como é o processo? Vamos agora com um processo bem devagarzinho. O antigo conhecimento fica para trás. Agora conhecemos a aletheia. E Jesus traz a euleteria, que seria a outra palavra grega para liberdade. A liberdade daquilo que se sabia, que não era aquilo que tinha que saber, e agora foi reposto no lugar daquilo que se soube. E agora sabe-se de fato o real. Não dá para não filosofar, não tem jeito, pessoal, não tem. Deixa eu ler com calma isso aqui. A liberdade daquilo que se sabia, que não era aquilo que tinha que saber, que agora foi reposto no lugar daquilo que se soube, e agora sabe-se de fato real. O pecado era uma verdade que eu não tinha que saber. E quando eu conto a verdade, eu reponho no lugar daquilo que eu não era nunca para ter sabido, que era o pecado. Então, a aletheia, pegando numa tradição mais natural, vem para desvelamento. Por isso que houve um revelamento, houve um desvelamento, então Deus revela de volta. Desesquece a aletheia. Nesse caso, fica mais como desesquecimento. Estava-se na verdade, olha só, Deus criou Adão e Eva na verdade. Estava-se na verdade. Houve o pecado. No caso de Adão, fui levado para o pecado. Quando a verdade vem, ela se responsabiliza em libertar. O que tinha esquecido, a primeira verdade, que não se conhecia até então. Gente, meu som tá bom aí, né? Vocês estão conseguindo entender legal, então? Tá limpinho. Porque é complicado esse negócio aqui. Vamos continuar. Olha, eu vou mais uma parte aqui. Veja que no caso de Adão, gente, por enquanto, eu estou montando um campo acadêmico, tá? Por enquanto, eu estou montando a linha acadêmica para a gente discutir. Mas olha, eu quero fazer o mais claro possível para que a gente entenda o porquê de estar nesse seminário. Essa aí é uma coisa importante. Veja que no caso de Adão, ele conheceu a verdade, sim ou não? Ele conheceu a verdade. Ele não conheceu o pecado primeiro ele conheceu a verdade. O pecado fez esquecer a primeira verdade. Olha aí, quando Adão pecou,
ele esquece a primeira verdade. Hoje a verdade chega e assim esquece-se do pecado atual e desesquece-se da mentira sobre a verdade primeira. Euleteria, eleteróis humus, é a palavra grega com proximidade do latim libertas. Então, neste caso, euletéria é basicamente a verdade. Assim, quando o gnose, o conhecimento que temos, não é o suficiente, Deus envia a letéia, que nos faz esquecer do que já aprendemos errado, desesquecer daquilo que aprendemos na natureza, e nos euletéria, liberta para a verdade. Por que pecamos? Por que xingamos? Onde aprendemos a pecar? Porque o natural, depois do pecado de Adão, era esse. Temos que esquecer este homem natural, desesquecer de novo a euletéria, ou seja, nos libertar. Havia uma natureza limpa e estávamos fora dela. Por fora, e então nos desprendo da realidade e voltamos para a luz, de volta para a natureza limpa, que é a palavra de Deus, que o mundo precisa conhecer. Desesquecer seria como o estado natural fora afetado pelo pecado. E agora que temos a salvação, a verdade que é Jesus nos faz esquecer o pecado anterior. E quando retornamos ao estado primeiro em Cristo, precisamos esquecer de novo o que o pecado nos convenceu. Então, são dois esquecimentos: do pecado praticado e dos conceitos que formavam a base. Eita! Do pecado praticado e dos conceitos que formavam. Meu Deus, que coisa isso aqui, viu? Meu Deus. Então, diz que seria isso aqui. Olha, e os conceitos que formavam, né? Porque o pecado? Foi o conceito que o diabo fez. Gente, quando o diabo estava falando com Eva, ele estava argumentando isso. Então, são dois esquecimentos. Eu vou explicar melhor ainda, tá bom? Então, vamos lá. Temos que esquecer este homem natural, desesquecer a leteria, seja libertar. Ok. Vamos continuar aqui para a gente terminar. Desesquecer seria como o estado natural for afetado pelo pecado. E agora que temos salvação, a verdade que é Jesus nos faz esquecer o pecado anterior. E quando retornamos ao primeiro estado em Cristo, precisamos esquecer de novo o que o pecado nos convenceu. Então, são dois esquecimentos: do pecado praticado e dos conceitos que formavam a base convincente desse ato de pecar. Dos argumentos que nos diziam ser corretos que fora errado. Foi o caso de Eva. O diabo na serpente disse: não foi bem assim. E é isso que temos que desesquecer. Esquecer primeiro dos nossos pecados práticos e desesquecer do pecado original. O esquecer é o conceito e o desesquecer é o significado da salvação. Esquecer elimina a prática do pecado. Desesquecer elimina as razões por ter pecado. Eu não vou nem parar, gente. Espera um pouquinho. Eu não vou nem parar, porque eu tenho que fechar o conceito com vocês. Depois que eu fechar o conceito, eu vou abrir para te bater um papo, tá? Vamos continuar aqui ao número 11, sem parar. Não, tudo bem. Eu já posso parar aqui. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu vou ali... Não, já esgotou o assunto. Então, deixa eu falar da forma bem prática. Presta atenção. Calma. Calma que eu vou tomar um copo d'água aqui. Espera um pouquinho. É o seguinte. Quando Eva conheceu Deus e Adão conheceu Deus, eles conheceram a verdade. Sim ou não? Sim. O diabo vem e faz Eva, e o diabo vem e muda o conceito. Ele fala: não é bem assim. Não vai morrer, não. Você pode comer da árvore, pode comer não sei o quê. Isso era mentira. É ou não é mentira? Era mentira. O diabo tira a verdade e põe no lugar a mentira. Aí, ponto. Eva vai, Jaqueline, e pratica. Ela vai e come da fruta lá em desobediência. Ela praticou. O que ela ouviu, Kennedy, ela praticou. Então, ela ouviu uma mentira, que tirou a verdade. E agora ela praticou o pecado. Quando vem agora Jesus, na nossa condição de Adão, de homem, de mulher e de Eva, naquela época, a verdade de Cristo vem.
a verdade de Jesus faz você esquecer do primeiro conceito do pecado. E essa verdade faz desesquecer a prática do pecado. Nisso eu tenho euletéria, que me liberta. Então, presta atenção. Você sabe aquele caso, tipo assim, fulano bebia, vivia chapado, né? Na lapada, na meiota, caído. Fulano fumava demais. Fulano adulterava. Fulano roubava. Fulano mentia. Mas agora, que é crente, não está fumando mais, vive para a esposa, é uma benção, agora já é diácono. O que nós temos aí? Nós temos uma libertação. Primeiro, ele aprendeu que fumar, beber, adulterar, mentira era normal, o que não era. E ele praticava. Por isso, gente, que quando a pessoa aceita Jesus de coração, a primeira coisa que ela faz é parar de pecar. Ela não tem mais prazer no pecado. Por quê? Quando você conhece a verdade, ela muda o conceito, tira a mentira e tira a prática. Então, quando você não pratica mais, quando você entendeu que aquilo é pecado, você esqueceu do pecado. E quando você não pratica mais, você desesqueceu, porque não faz mais sentido para você aquilo. E isso a verdade te liberta. Euleteria, essa verdade, significa que eu estava preso fora de mim. Então aqui tem o homem natural. O homem natural está aqui. Ele pecou, ele está errado. Só que ele conheceu a verdade, parou de pecar. Então, quando ele, no estado original, quando ele pecou, ele foi arrancado do estado original, porque ele pecou, está contaminado. Cristo vem e repõe essa imagem, que é, no caso, a imagem de Cristo. Ele repõe. E eu volto para o estado que era para eu nunca ter saído. O estado de sanidade, o estado de perdão, o estado de confissão, o estado de abandono do pecado, de vida com santidade com Deus. Quando eu estou vivendo uma vida de santidade, quando eu estou mais perto de Deus, eu estou voltando ao original. Então, quando eu paro de pecar, eu esqueço, porque quando eu não peco mais, eu esqueci do conceito da mentira. E quando eu não tenho mais a mentira, então, na verdade, então eu esqueci completamente. É isso que ele está falando. E conhecereis a verdade. E aí Jesus coloca, né, um termo aí, explica um termo mais aí, quem escreveu, né? Ele falou aramaico, né? Mas quem escreveu, João lá, aletheia, né? Desesquece, quer dizer, eu mudo o conceito e mudo a prática. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho nesse conceito aí. Quando eu tenho um conceito, mas não mudei a prática, eu não me converti. Aí você vai entender, porque tem gente que está na igreja, está aí bonitinho, está até dizimando, está firme, mas está praticando pecado. Ele já conhece o pecado. Ele já conhece a verdade, ele já conhece a verdade, só que ele não teve libertação. Ele não esqueceu. Ele já esqueceu que o pecado o pecado já não faz mais sentido, porque ele foi dado ali para ele a verdade. Então ele esqueceu. Agora ele não desesqueceu porque ele está praticando. Faltou o quê? Euleteria, que é a libertação. Quando liberta, você desesquece, esquece e está liberto. Aí porque tem o desviado. O desviado é aquela pessoa que conheceu a verdade, mas ele não se libertou. Olha o que o versículo fala, gente. O versículo ele é duplo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não tá desconectando os dois, não. Os dois estão juntos aí. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, no momento que eu conheço a verdade, desesqueço do pecado, a verdade me liberta. Está entendendo? Pronto. Deixa eu abrir um pouquinho. Nós temos mais 2 aulas ainda, mas vai ser importante abrir para vocês um pouquinho. Se alguém quiser comentar, ou se alguém não entendeu nada, né? Ou se alguém entendeu tudo. Não sei, mas esse é o conceito bíblico. Isso aí é um mergulho nas escrituras. E outra coisa, não é teologia, porque podia ser... É uma teologia, mas ela é mais filosofia que teologia. Por isso que você vai entender agora que o cristianismo, ele emprestou. O cristianismo pegou o grego, o próprio grego, e dentro do grego explicou. O cristianismo pegou o grego, desenhou para eles e deu de volta. Os caras brincaram com malabarismo. Coisa linda. Ok, vamos lá. Quem quer
participar aí. Kennedy, professor, ele já não estava se segurando na cadeira, viu? Eu gosto da questão de Grécia. Coisa interessante que tem um paralelo que eu acho interessante. Dentro da filosofia grega, a gente pega aquele mito da caverna de Platão, né? Sobre a questão de verdades encobertas que a gente está preso dentro desse mundo de ilusão. Exato. Que é a partir da verdade, quando você conhece a verdade, você fica nessa caverna. Então, eu vejo esse paralelo lá dentro. E uma questão interessante é a verdade como uma questão de proposições do que o universo é feito e como ele é definido de forma universal, era aquilo que os gregos procuravam. Tanto que, se você pegar a filosofia de Sócrates, ele sempre disse que a verdade está dentro do homem, que ele precisa se mergulhar dentro, através do conhecimento e da sabedoria para alcançá-la. Só que quando chega na questão do cristianismo, o cristianismo ele pega essa verdade e encarna dentro do mundo material, né? No caso da questão de Jesus como a verdade, como o Logos ou como a razão que ordena o mundo inteiro. Então, eu acho interessante como diferentemente dos gregos que precisam se olhar para dentro para poder tentar conhecer a verdade e chegar até um consenso total da universalidade, a verdade se encarna naquilo que está palpável, possível, através do mundo material revelado pelo Filho de Deus. É uma coisa que interessante. Kennedy, e nesse caso, Kennedy, ainda, Jesus responde a Heráclito, né? Ele responde a Heráclito: eu sou a verdade. Venha pegar a verdade. Venha tocar em mim. Ô, glória! Desculpa, eu sou crente. Meu Deus. Porque tem sobre essa questão, né? Depois vai vir a questão de várias filosofias, tem os estoicos, mas principalmente isso, que eu acho que também a religião cristã ele pega muito da chave de leitura platônica para poder especificar muito isso, né? Porque, principalmente, inclusive, eu acho interessante que usa até mesmo os conceitos gregos para poder até ir de contra eles, né? No caso, contra os gnósticos, né? É verdade. Que há conhecimento a alcançar. Porém, para os cristãos dentro da Bíblia, né? Tem a questão de que a revelação, a partir de Jesus, que se revela ao mundo, é a partir dele que eu conheço a verdade, né? E eu me liberto através disso. É isso aí. Olha, Jesus e os apóstolos subiram assim, em cima do muro, assim, olharam por cima, como diz aí, olharam por riba e viram os gregos. Falaram: ó, gregos, parabéns, vocês chegaram muito perto. Olha, quase que vocês pegam, hein? Mas olha o seguinte, a verdade é carne também. Jesus está aqui, ele vai morrer na cruz, ele vai morrer. Essa verdade vai ser pregada para trazer a libertação que vocês esperavam. Rapaz, por isso que Jesus está respondendo aos gregos. Ele responde ali, ele está dando um recadinho para Sócrates também. Ele está dando um recadinho para Aristóteles ali. Jesus era esperto, rapaz. Ele conhecia a filosofia. Eu vou chegar no céu e falar assim: mestre, aqui para nós. Arrebentou, hein? O senhor arrebentou aqueles recadinhos que você deu lá, hein? Que é isso, rapaz? Coisa linda. Diga. Lucas, pastor, vai falar agora. Lucas, o médico. Pastor, me corrija se eu estiver errado, mas quando Sócrates estava próximo de morrer, né, e ele soube da sentença de morte, ele meio que se riu, dizendo que tipo, a morte para ele era a libertação, de certa forma, né, que ele ia ter o ápice máximo do conhecimento, né, e tipo assim, ele poderia ser pleno no conhecimento, no caso, só depois da morte, mas a diferença para nós cristãos é que a gente pode ter esse pleno conhecimento, né, durante toda a nossa vida e em vida quando conhecemos a Jesus, que é justamente essa verdade que nos liberta dos conceitos que antes a gente tinha como verdade, mas é que o senhor bem falou, muito boa explicação, inclusive, porque o pecado
para nós, antes de conhecer a Jesus, era uma prática que, assim, era normal e era costumeira, né? E a principal evidência, eu acredito, né, de que a gente realmente confessou a Jesus é que a gente, o pecado que antigamente a gente tinha prazer, hoje a gente tem repulsa, né? Ô, Lucas, duas coisas aí, Lucas, duas coisas aí. O que ele falou na morte está certo porque era o que eles pensavam. Eles tinham essa ideia da ponte da eternidade, né? A ponte da Aletheia. E a segunda coisa, ele morreu assim porque ele morreu antes de Jesus, né? Não tinha conhecimento ainda da pura verdade. Que pena que ele não viveu. Ele morreu 3 séculos antes do caso, não é isso? Por aí. Quase, 2 séculos e pouco. Foi isso. Mas exatamente, você foi em cima da expressão correta. Parabéns, parabéns. É isso aí, gente. Vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Tem mais alguém, Professor Jaqueline? Jackson, Oi. Jackson quer falar também. Bem, professor, boa noite. Eu queria também que eu gostaria que o senhor também complementasse a respeito da liberdade que está totalmente impregnada dentro da verdade, né? Cristo traz essa verdade junto com a liberdade. O aletheia, se eu não escrevi errado aqui, até escrevi, mas enfim, o aletheia o desesquecer, né? Tem por significado também, e traz também, acho que na linguagem portuguesa seria melhor do que desesquecer, relembrar, reconhecer, redirecionar, apontar para o caminho certo e verdadeiro que é Cristo. A verdade que tem a verdadeira liberdade para oferecer. Mais uma vez eu repito, é Cristo. O pecado nos deixa esquecer da verdade. A aletheia, como eu falei, é o desesquecer, como trouxe, né, o estudo de hoje, trazido pelo Senhor, também nos faz nos dá o caminho certo e verdadeiro que é Cristo, nos leva de volta para Deus. Ou seja, eu achei muito interessante esses dois tópicos. A liberdade, que eu gostaria que você trabalhasse, esse aletheia, não precisa trabalhar, que eu entendi perfeitamente, mas que aponta para isso, relembrar e nos levar para o caminho de volta para Cristo. Eu achei isso muito fascinante. Rapaz, eu vou acrescentar o quê, Jackson? Vou acrescentar o quê? Você falou tudo, viu? Falou tudo. É isso aí. O evangelho, ao contrário dos gregos, traz uma verdade com a libertação. Interessante isso. E vamos supor assim, de Caruaru a Recife tem a Estrada Velha, uma suposição, né? Uma Estrada Velha e tem uma Estrada Nova, que agora tem, como é que chama? Asfalto, tem posto de parada, conveniência. Aí você chega na bifurcação e fala, olha, eu tenho essa Estrada Nova aqui, então vou esquecer dessa Estrada Velha aqui. Não vou mais por ela, eu vou por essa aqui. Já que você falou tudo, olha, o que o Lucas falou, o Kennedy Jacques aí, eu estou agora sem graça continuar da aula. Muito bom, muito bom. Muito boa análise. Essa turma é diferenciada mesmo, cara. E olha porque se o Júnior falar, aí você vai ver você vai ver o que é. Porque aí, ó, ô turma abençoada, rapaz. É isso mesmo, gente. Vocês pegaram o conceito direitinho. Parabéns. Vamos continuar aqui para a gente ganhar tempo, por causa do horário. O assunto é muito bom, muito interessante. Vamos então aqui para a aula 11. Aula 11 do módulo 2, helenismo, né? Embora falamos sobre os filósofos antigos, mas as escolas de pensamento grego-helênico do tempo de Cristo, contudo, não foram as de Platão e Aristóteles, mas o epicurismo e o estoicismo. E o que falava o estoicismo? Porque Paulo teve contato com eles, né? Paulo discutia com eles, Paulo conversava com eles. A escola estoica, ou estoicismo, era uma linha de filosofia que teve por criador outro ateniense, que foi Zenão, de Sítio. Eu estive lá em Atenas, pessoal. Eu passei um dia lá em Atenas. Filosofia que teve por criador o ateniense Zenão, de Sítio. E foi no início do século III, antes de Cristo. Essa escola pregava que os sentimentos negativos ou as emoções destrutivas eram resultados da percepção ou julgamento errado de alguém ou situação. Outra fonte de resultado seria o determinismo cósmico, que o Kennedy mencionou aí, e a liberdade humana. Sua filosofia principal pregava que era uma virtuosidade manter uma vontade subordinada aos fenômenos da natureza.
Essa linha deu base depois para o deísmo, onde reconhece que há Deus, porém, ele apenas criou tudo e se move no casuísmo livre. Só um minutinho aqui. Existem duas linhas de pensamento chamado deísmo e teísmo. Deísmo e teísmo. Presta atenção. Deísmo e teísmo. O deísmo diz que Deus criou, sim, que há um Deus, que ele criou o mundo, mas depois que ele criou, o mundo se vira sozinho. Ele não tem mais interferência no mundo. Ele apenas criou. O teísmo não. O teísmo é o que nós somos. Nós somos teístas, porque nós cremos que há um Deus que criou todas as coisas, que ele rege a natureza, que ele é Senhor, que está no comando. Por isso, gente, por isso que o apóstolo Paulo coloca lá, para que conheceis a boa, perfeita e vontade de Deus. Já viu isso no texto lá em Romanos? Ele está dando um recadinho para os gregos. O Paulo, ó, parece que é um amigão. O apóstolo Paulo está mandando um recadinho para os históricos aí, para esses caras aí. A Bíblia, rapaz, você vai ver agora, você vai ler o texto agora com outros olhos agora. Ok, então eu já escrevi aí o teísmo e o deísmo, né? São diferentes, parecidos e diferentes. Por esta razão, os históricos eram mais voltados para as circunstâncias, onde eles mediam menos o pensamento e davam muito mais credibilidade ao comportamento. Segundo essa escola, ser feliz era se subordinar aos efeitos e fenômenos voluntários. Pensavam menos, faziam mais. Para eles viver uma boa vida, era preciso entender as regras da ordem natural, uma vez que ensinavam que tudo estava enraizado na natureza. Refutação. Olha aí. O cristianismo se aproxima na questão dos julgamentos injustos provocados por peso da consciência. Porém, o estoicismo não garante o perdão, apenas acusa. O evangelho perdoa, cura e prossegue, sem rancor, ressentimento e violência. Olha que coisa linda isso aí, gente. Olha o diferencial aí, tá vendo? Você está entendendo que a igreja, ela respondeu a uma comunidade? Gente, que coisa linda. Ao mesmo tempo que eles pregavam o evangelho com unção, com graça, eles estavam respondendo a uma comunidade que liderava o pensamento da época. Coisa do Espírito Santo mesmo, né? Eu gosto muito dessa parte da matéria, viu? Gosto muito, me empolgo demais isso aqui. Coisa linda. Vamos lá. O que diz o epicurismo? O epicurismo é uma linha filosófica fundada por Epicuro de Samos. Ele era de Atenas também, viveu no século IV a.C. O bojo da sua teoria era que a busca para atingir a tranquilidade, ter liberdade do medo e viver sem passar pelo sofrimento dependia dos prazeres moderados. Aqui você vai ter também um terceiro grupo aí, que é o hedonismo, né? O hedonismo dizia que a liberdade está em todos os prazeres. Tudo que dá prazer é para ser feliz. Até se você tiver prazer de matar, tem prazer, você é feliz. Os epicuristas diziam não. O prazer vem moderado. Por isso que Jesus vai mandar outra... Eita, eu gosto disso. Jesus manda outra aí, ó, Mateus capítulo 5. Ele fala assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, Jesus vem na contramão. O epicurismo diz, você quer ser feliz? Então, tenha prazer moderado. O hedonismo diz, quer ser feliz? Tenha todo tipo de prazer. O Senhor fala, você está infeliz? Está chorando? Eu sou a verdade. Em mim você vai ser feliz quando você chorar. Não é quando estiver bem, com prazer, pulando de alegria. É quando estiver tudo mal. Se eu sou teu Senhor, você vai ser feliz. Meu Deus! Isso dá uma mensagem aí, rapaz. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Mas baseado de como o mundo funciona e fazendo por onde manter... Aliás, dependia dos prazeres moderados, mas baseados de como o mundo funciona e fazendo por onde manter limitações de desejo. Por outro lado, quando os desejos fossem além dos limites, poderiam causar transtornos sequenciais, impedindo a realização da felicidade e, consequentemente, a saúde do corpo e a tranquilidade da alma. É assim, para estes, a satisfação dependia de prazeres moderados e os transtornos só aconteciam quando ultrapassassem esses limites. Refutação.
Este ensino de Epícoro se aproxima de alguma ideia cristã, não? Sim, há um pouco de coerência. Só que o pecado de Epícoro é colocar os desejos, e nisto entra a inclinação pecaminosa, cuja lista é grande, como termômetro para atingir um certo estado. Jesus, porém, vem dizendo: sem mim nada poder. Jesus, rapaz, Jesus arrebenta, né, cara? Aí, ó, rapaz, ele deu no meio, né? Jesus deu no meio. O Kennedy, foi uma voadora com 2 pés, assim, ó, pá no peito. Sem mim, olha, gente, aleluia, aleluia, sem mim nada podereis fazer. Então, se você tem Jesus, você não vai fazer nada fora do contexto, você não vai pecar, você não vai fazer. Que coisa linda, rapaz. Deu no meio. Os epicuristas perderam até o rumo de casa. Eita. João 15:5. E também, por isso, ele afirma que devemos estar enxertados nele. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. João 14:15-4. E o cristianismo corrige o Epícoro. E tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus. Outra da lata, outra no meio. Oferecendo por intermédio dele, graças a Deus Pai. Rapaz, foi uma surra, hein? Uma surra que os caras perderam o rumo de casa. Colossenses 3,17. O cristão e seus relacionamentos e Jesus. Obedecer a Jesus é a soma da real felicidade. Apesar de ser indubitável a existência das religiões misteriosas antes do cristianismo, porém somente a partir do 2º século em diante da era cristã, chegamos a obter informações detalhadas a respeito das crenças defendidas pela devoção desses povos. Que coisa maravilhosa! Todavia, pela manifestação do poder de Deus na vida dos apóstolos, a igreja nasce forte e decisiva. Os primitivos cristãos eram, no bom sentido da palavra, exclusivistas. Não obstante, os paralelos geralmente são mais aparentes do que reais. E mesmo quando são reais, não implica necessariamente em que tenha havido empréstimo de uma cultura para outra. Por exemplo, vamos lá. A crença popular sobre os seus deuses que morreram e ressuscitaram não passava de mitos. Não correspondiam verdadeiramente às verdades do Novo Testamento sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Refutação. Primeiro, que a de Jesus era de caráter redentor. Segundo, que Jesus foi visto em pessoa após a ressurreição. Inclusive, o historiador Flávio Josefo menciona Jesus. Josefo escreveu livro por livro, Antiguidades Judaicas. Ele não era cristão, embora tenha vivido de 37 ao ano 100. Portanto, foi contemporâneo dos apóstolos. No volume 18, parágrafo 364, em grego, escrito pelo Isídios de 93, está assim. Aí isso aí, ó, é o Flávio José que está falando, tá? Havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor, de tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre judeus como entre gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, Pôncio, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não esqueceram, porque ele apareceu a ele vivo novamente no 3º dia, como os divinos profetas tinham previsto estas milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Olha aí, o testemunho do Flávio Josefo. Rapaz, que coisa tremenda. As crendices populares, segundo ponto agora, infestavam as cabeças da população. Superstições, com o uso de fórmulas mágicas. Aí vai nascer depois a alquimia, né, gente? A alquimia. A alquimia, que é uma coisa, né? Tá tudo nesse campo aí. Aí depois vem o álquime, né? Que é outra substância aí. Bom, vamos voltar para cá. Ok. Com fórmulas mágicas, tendo consultas de horóscopos, oráculos, feitos em árvores, ou vidências sobre o futuro mediante observação do voo dos pássaros, movimento dos azeites sobre a água. O fato é que também muitos soldados que voltaram das campanhas militares traziam novos conceitos e credos que viam e aprendiam em outras partes do mundo.
Refutação. Porém, o poder de Deus, manifestando nos sinais da igreja primitiva, fazia o povo abandonar as religiões e converter-se a Cristo em massa. Eu sempre disse que o diferencial da igreja não é a filosofia, não é o poder econômico, arquitetônico, é o poder de Deus. Sempre foi. Terceiro, o costume presente naquela época de exorcizar pessoas endemoniadas. E havia uma certa especialidade. Sim, naquela época já exorcizava o pessoal. Entre judeus, para tal. Era, na verdade, peritos do fenômeno. Todas essas práticas, além de muitas outras, faziam parte integrante da vida diária dos judeus. Eram numerados entre os exercícios mais evidentes procurados, em parte porque julgavam que somente eles eram capazes de pronunciar corretamente o nome magicamente potente de Yahvé. Jesus chegou a mencionar sobre os demônios, expulsando demônios. Jesus, ó, de novo, no meio do peito. Ah, Jesus, judeu né, expulsando demônio, né? Demônio expulsando demônio. Ó, tem gente que é endemoniada, né? Que você precisa orar para Deus tirar o demônio dela, não é isso? Demoniada. Agora, tem gente que é tão ruim que você tem que orar para ela sair do diabo. O normal é o diabo endemoniar a pessoa. E tem gente que é tão ruim que tem que tirar ela, tem que libertar o diabo, tirar ela do diabo. Ela endemoniou o diabo. Ela é pior que o Isso é heresia, tá? Isso é heresia. Quanto ao pastor Marcos, não. Isso é coisa aqui, heresia. Jesus chegou a mencionar sobre o demônio que expulsa o demônio. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 18, 26. Então, se Jesus tocou no assunto, logo era uma prática da época. Refutação. Entretanto, os demônios voltavam e o último estado da pessoa era pior. Deus usava os apóstolos para expelir legiões, e as pessoas mudavam de vida. Isto era notório e diferencial na igreja, perante os povos e suas crendices. Tá vendo aí, pessoal? Quando eles exorcizavam as pessoas, depois ficava pior. Quando os cristãos oravam, a pessoa era liberta. Glória a Deus. E nunca mais o demônio voltava. Quarto, todavia, a imortalidade de espírito seria desejar, podendo-se chegar a ela por meio do conhecimento da doutrina secreta de senhas, das quais a alma, por ocasião da morte, conseguiria escapar da vigilância de guardiões demoníacos dos planetas e das estrelas. Que voo na maionese aqui, né? De seu voo na terra para o céu. Que coisa. Refutação. O cristianismo oferecia vida após a morte, mas, portanto, ao lado de Cristo e vivendo para sempre. Aleluia. Então, vocês pegaram aí o que a igreja encontrou logo no começo? Então, o poder de Deus foi o diferencial para mostrar as duas realidades e responder também à falta que tinha o povo daquela época. Amém? Alguém quer comentar? E vamos para o intervalo? Acho que ninguém vai comentar. Ah, pense. Eu estou pensando. É muita informação, né, pessoal? É muita informação, né? Eu só quero lembrar vocês que Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, ó, sejam felizes os que choram, porque serão consolados. Sejam felizes os que passarem perseguição. Isso, ele vai respondendo um monte de escola grega aí, que equiparava a felicidade ao comportamento, né? Então, ele está falando ao contrário. Se você sofrer comigo, você é feliz. Vamos lá, Kennedy. Uma coisa interessante sobre a questão dos estoicos, e eu vou pegar aqui sobre a questão da Bíblia, os estoicos eles tinham muito aquela questão de que eu vou até usar a crítica de Nietzsche que ele faz aos estoicos praticamente, de que os estoicos eles queriam fugir do sofrimento. Por isso que Nietzsche sempre dizia que eles fugiam da questão da vida. Aí, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é que eles viam como a razão, como uma forma de você conseguir, a partir dentro de uma realidade finita, dentro do chão, né? E conseguir tornar essa vida mais crível. Então, eles tinham
questão inteira de negar o sofrimento. Eu acho interessante que o cristianismo, também, inclusive o judaísmo, ele não tem essa questão na negação do sofrimento. Às vezes, o sofrimento, né, dependendo das formas, né? Se você pega para o Jó, o sofrimento ele é mais complexo, mas às vezes esse sofrimento ele tem intuitos divinos, né? Então, eu acho isso interessante. E outra coisa também interessante é sobre duas coisas, né? Que eu vou botar, é que os estoicos eles tinham muito essa questão de um Deus muito panteísta, né? Que todas as coisas podem estar. Deus se manifesta, tipo, Deus é todas as coisas. E você, como uma parte do mundo, Deus está dentro de você. Então, você pode alcançar Deus a partir disso, a partir da própria virtude, diferentemente do que o cristianismo tem. E acho até interessante essa questão também deísta, né? Eu tô vendo três coisas, mas essa questão deísta eu vejo muito também, não só no campo religioso, filosófico, mas até mesmo dentro de alguns tipos de visão científica. Por exemplo, principalmente no naturalismo. Eu não sou naturalista, né? E muita gente não é. De que você vê sempre a questão das leis e de como a natureza funciona, de como se tudo fosse organizado e como se alguma coisa tivesse deixado lá, tipo, tivesse para trás. Não uma questão de um Deus que interfere, de Deus que mantém ele se ativo, mas um Deus que joga para lá. Então é que alguns os argumentos dos ateus eles sempre se apegam a um pensamento muito deísta de que as leis por si só elas foram criadas e é assim acabou. Eu não vejo dessa forma, né? Eu sou mais da dialética, mas enfim, esses três pontos. Muito. Não, essa matéria é fantástica. Ô, Kennedy, quando o Senhor fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, venci o mundo, né? Os estoicos, eles ficavam debaixo da aflição, como se fosse um fenômeno natural, circunstancial. O Senhor falou, não, pode romper com isso, eu vou te dar força. Em mim vocês vão romper com isso. Que coisa linda, né, rapaz? Coisa linda. A Bíblia, o Novo Testamento é uma resposta à mitologia, ao pensamento grego dessa forma, né? Explicando o que eles não conseguiram explicar e trazendo a verdade que eles não tinham, né? Graças a Deus. Ok, turma, vamos tomar um cafezinho então, rapidinho? A gente volta em 7 minutos. Pronto. Cheguei, voltei. A aula foi uma bênção aí, a participação do Lucas, do Jackson, do Kennedy, todo mundo aí. Olha, que aula bonita, que aula boa, viu? Até eu aprendi. Eu já até anotei aqui umas coisas novas aqui para colocar aqui, vou mencionar aí a turma de Santa Cruz. Que bênção, viu? Aleluia. Vamos lá, vamos continuar então para terminar? Vamos embora. Aula 12, a última aula, acabou. Agora vem o painel e mais uma matéria se foi. O gnosticismo era ainda um agregado da concepção religiosa. Vamos lá. Vocês sabem, né, que o gnosticismo, gente, era aquela teoria que dizia que podia ser salvo pelo conhecimento. Isso aí todo mundo sabe. A igreja quebrou, né? O conhecimento é em Cristo. Aí sim. O cristianismo nasceu em uma época de mentes confusas, dialéticas contraditórias, com uma sociedade desprovida de uma linha firme, consistente e convincente da religião. Desta forma, teve de penetrar com a manifestação do poder de Deus. Aí, está explicado. Os gregos mais presentes, os do quarto século, agora estavam aquecidos. Os atuais, desacreditados. O universo, as estrelas, o sol, ainda era o motivo da incompreensão. Neste caso, a filosofia não obtinha influente resposta satisfatória e, assim, outro tanto das religiões tradicionais. Buscavam encontrar o que não tinham. Mesmo coisas simples, como, por exemplo, o homem se sentia incapaz de explicar as estrelas, resumindo-as como deuses, como seres angélicos ou demônios. O gnosticismo. Este foi o pior movimento grego, pois aconteceu com muitos adeptos dentro da igreja. O ensino desses homens se espalhou pela Ásia Menor, Itália, Gália. A Gália seria a França hoje. E Egito. Porém, a força do Espírito Santo foi maior
e a igreja venceu. Como movimento de sincretismo, o gnosticismo se caracterizou por professar uma combinação de todas as principais ideias religiosas de sua época. Entre muitas outras coisas, a linha do gnosticismo possuía alguns pontos salientes, como, no entendimento desse movimento, o ser humano era salvo não apenas por um suposto conhecimento sobrenatural, mas também pelo aprendizado de várias formas mágicas, por meio das quais poderia ter acesso ao mundo superior. Está vendo aí? A igreja combateu muito isso aí. Pretendiam transformar o cristianismo em uma especulação mitológica, subvertendo todas as principais declarações da fé cristã. Gente, não é interessante isso? Alô? Ih, parece que eu perdi aqui. Tá ouvindo aí? Ah, sim. Ele que não escutou, não foi? Alô, alô? Opa, consegui ver vocês aí. Então, cadê meu vídeo? O vídeo. Sua câmera tá desligada. Pronto, desculpa. Cada uma. É a galega da Cadiz. A galega da Cadiz é um problema. Então, como eu estava falando, o evangelho veio para trazer uma elucidação, mas olha só, olha a dificuldade que tem o evangelho. Eu não sei se o Kendi lembra aí, Kendi, a epopeia de Exídoon, né? Ele fala, se eu não me engano, se eu me lembrar aqui agora, ele diz que Gaia era a Terra e Urano era o universo. Eles casaram, tiveram os titãs, aí nasceu a Rena, o Cronos, o Kairos e tantos outros. Aí o Cronos acabou com o pai, acabou com os irmãos, a Gaia segurou o Kairos com um pano, pegou uma bola de pedra e deu para o cara comer lá, né? O Cronos comer. O Cronos achou que era dono de tudo. O Kairos pegou os titãs, veio para cima dele. Veja bem, isso tá certo? É isso mesmo ou não? É mais ou menos isso aí, não é? É muita coisa, mano. É muita coisa. Então, Eu posso falar? diga aí. Assim, tem o caos, né, primordial, o caos, né, o Deus do nada, sei lá, o Deus primordial. Aí sai Gaia, Isso. Urano, tá. Aí Urano, ele sobrejuga Gaia, né, o cima e por baixo, né, porque o Urano ele faz e copula e cria os titãs. Porém, ele também cria um monstro. Aí esses monstros são os ciclopes e os hecatôncares. Eles prendem Gaia. Aí Gaia não quer que os filhos dele fiquem presos nele, né? Gaia é a terra e o céu, né? Então Cronos vem e ele castra o pai. E assim tem a separação da terra e do céu. Isso. Aí ele castra e Cronos passa... aí ele passa a dominar a Gaia. Só que Gaia também continua com os mesmos monstros lá dentro. Aí o que acontece? Aí ela dá a profecia de que o filho de Cronos vai destronar ele. Então, todos os filhos de Cronos ele passa a engolir. Aí, uma das titãs, que é a Réia, dá o filho, para não dar o filho para ela, né? Para ele devorar, ele dá uma pedra e ele come. Isso. Só que Gaia, cria esse menino que vai se tornar Zeus. Que Zeus vai entrar dentro vai dar um remédio para Cronos, ele vai cuspir os irmãos e tem a guerra dos titãs e os deuses gregos. Os deuses gregos ganham. Isso aí. É isso aí. É isso mesmo. Rapaz, essa turma é demais, viu? Olha, é daí que veio o termo gaiato, viu? É daí que veio o bode gaiato.
Mas isso aí é só publicidade, né? Mas Zeus tem mais. Agora escute uma coisa. Veja o evangelho como está mais ou menos aí parecido. Jesus vem, tem o diabo alicia as pessoas contra o Senhor, aí Cristo vem, ele ressuscita, tem aquela questão do Joás que foi escondido, Moisés que foi escondido. Você vai pegando aí, rapaz, era difícil para a igreja dizer. A mitologia antecipou uma ideia cristã para confundir. O diabo sabia, rapaz. Olha só, o diabo é fogo, rapaz. Ele sabia, então ele colocou umas ideias bem parecidas com o evangelho. Veja a questão também do Tártaro, né? Que é o inferno, o Hades, a questão do Poseidon, né? O próprio Zeus aí, que seria, a mitologia seria Jesus. Aí o que acontece? O gnosticismo pega isso também para confundir as pessoas. Se não vier a revelação do evangelho, ia ficar em maus lençóis, né? Meu Deus, que coisa terrível isso. Viu como é que se aproxima uma coisa da outra? O que eles faziam mais, o gnosticismo? Rejeitavam ou reinterpretavam o conteúdo básico cristão. O movimento combatia a crença cristã na criação divina. Para eles, o Criador não era Deus supremo, é a própria criação, era considerada vil e má. Também negavam a existência de terreno de Jesus Cristo. Afirmava que o Espírito Santo era uma energia espiritual e viera de alguns Deus inferior. Olha aí, ó. Criam na redução do corpo baseado na ideia de que tudo que é físico ou material é mal e não espiritual. No campo ético, oscilavam entre legalismo radical e o estilo de vida libertino grosseiro. Tá vendo aí? É o que vão chamar de... É o que o evangelho vai chamar de santidade e apostasia. Tá vendo? Só que eles tinham uma ideia mais diferenciada, né? Era mais escrachado. Para eles, o Criador não era Deus supremo. Ok, já foi. Também negavam, já foi. Criava redução do corpo, já foi. Então, aqui já só foi uma repetição. A igreja prontamente enfrentou esta heresia buscando mostrar que o cristianismo não era um fruto filosófico ou mais uma escola de pensamento. A igreja mostrou que o evangelho de Jesus Cristo era vivo, possuía a manifestação de Deus e a obra do coração da humanidade era notória pela transformação, pelo sentimento, de vida e paz e salvação. Os apóstolos e, posteriormente, os patrísticos cuidaram de esclarecer que o verdadeiro evangelho está na leitura do sentido natural das palavras, das escrituras, que não eram categorias filosóficas impostas. Assim, com veemência, a igreja cuidou logo de trazer o credo dos apóstolos, como também o didaquê, que serviu de ajuda nos estudos da Bíblia. Então, agora vê o relacionamento entre a filosofia e a teologia. A parte final agora. É notório nos documentos literários de escritores como Tertuliano e Orígenes, que esses aí são patrísticos, né? São os pais da igreja, a presença de algumas perspectivas que diferenciavam o cristianismo da filosofia helenista. Por estarem locados na Alexandria, onde o grego fervia nas veias, eles usavam a filosofia como serventia para corroborar as verdades da revelação de Deus por Jesus. Eles eram tão cônscios em suas homilias, praxis didática, que usavam a filosofia como ferramenta apologética. Praxis significa aí a prática, tá? É a questão da ortodoxia e da ortopraxia. Praxis aí é o comportamento. Que usava a filosofia como ferramenta apologética, que é a apologética de defender o evangelho. Irineu subordinava a filosofia à teologia bíblica e Tertuliano, de forma inconsciente, rejeitava o uso de filosofias ao fazer teologia. Dentre eles, Irineu foi quem mais suportou aos ataques gnósticos e também foi o que mais demonstrou a sua aproximação da ortodoxia cristã. Gente, ortodoxia é o que está mais perto do original. Ortopraxia é o que se faz mais perto do original. Em último lugar, agora, para encerrar a aula, análise de Pedro Menezes, professor de filosofia, mestre em ciências da educação. O Pedro Menezes fala o seguinte, ó, filosofia cristã representa um conjunto de ideias baseadas nos preceitos de Jesus Cristo. Sua principal característica é a busca da explicação para a existência de Deus, por meio da ciência.
A base do pensamento está na tradição racionalista filosófica grega e romana, em consonância com os dogmas cristãos. O fundamento principal da filosofia cristã é justificar a fé tendo a razão como instrumento. Esta corrente de pensamento empresta à metafísica grega a explicação científica para a existência de Deus definida no cristianismo. Também são adaptados ao conceito para justificar a fé, fundamentos de neoplatismo, estoicismo e gnosticismo. Os primeiros pensadores da filosofia cristã foram São Paulo, São João, Santo Ambrósio, Santo Eusébio, Santo Agostinho, principais doutrinas. E aqui você vai ver as principais doutrinas da filosofia cristã. Então, só um pontinho antes de encerrar a aula, que está no finalzinho já. Nesse caso, a teologia também é uma filosofia, mas com um diferencial. Enquanto os gregos diziam assim, há um logos, há um verbo, existe alguma coisa que é empírica, porque o pai do empirismo não foi John Locke no século XIV. O pai do empirismo foi o próprio Sócrates, né? Mas aí o evangelho vem assim, não. João fala, nós vimos e tocamos a verdade. É o diferencial. Então, a igreja tem o empírico, que é o místico, né? Que não se vê, mas se sente, é sensorial, mas ela transforma isso em coisas palpáveis. Por exemplo, quem que é o Espírito Santo? Ah, tá. Para os gregos era uma força, uma energia. Ok. Só que aí você viu o cara com a vida transformada. O cara mudava de vida. Então, peraí. É uma coisa empírica, é sensorial, é externo e estranho, mas provoca alguma coisa. Aquele pessoal ora e recebe o Espírito Santo, que fala em línguas ali. Então, era uma coisa mística, mas o evangelho trouxe para a realidade. Era palpável. Isso que diferencia da filosofia. A filosofia grega só falava. Ela só falava. E mais confundia do que elucidava. O evangelho veio e pontuou. Pontuou cada coisa. Disse para cada um deles o que é verdade, quem que é o logos, quem que é isso, quem que é aquilo, e colocou os seus pingos nos is. Vamos terminar aqui, então? Finalzinho aqui, ó. Quais são as principais doutrinas da filosofia cristã? Ok. Ela diz o seguinte: há separação entre material corporal e espiritual corporal. Deus e o mundo material são separados, porque a filosofia, né, que dizia uma parte dela que o mundo era Deus, né? O mundo em si era Deus, uma parte dela. Deus se manifesta em três pessoas distintas, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é considerado o ser do mundo. O Filho é a alma do mundo e o Espírito Santo é a inteligência. A verdade está nas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Há no mundo anjos, arcanjos, serafins e um reino espiritual. A alma humana participa da divindade e é superior ao corpo. A providência da divina governa todas as coisas. Está vendo aí? Aí, no caso, combate o deísmo. Para ser perfeito, o homem precisa entregar-se à providência divina e abandonar os impulsos carnais. E aí vai combater o hedonismo, o epicurismo e o estoicismo. É preciso crer em Cristo para ser santificado. O mal é identificado como um demônio. O mal age sobre a matéria e a carne, o mundo e o homem. Muito bem. Com essa matéria, a gente termina, então, esse paralelo para entender como que a igreja nasceu, o que ela enfrentou no seu nascimento. Agora, eu digo a vocês, essa matéria é ou não é importante no currículo? Tem tudo a ver. É maravilhosa, porque ela vai desmistificar o que a academia hoje usa contra nós. E aí está aí a resposta. Muito bem colocado. Ok, professor, alguém quer participar? Por favor, quero ouvir mais vocês aí. Vocês estão afiados hoje. Sem perguntas, pastor. Quem ainda que tem? Quem? Porque Grécia é legal, né, pastor? Grécia é legal. Coisa interessante que eu vejo assim
eu sempre me interessei muito sobre essa questão do gnosticismo, assim, só para estudar mesmo por causa de algumas coisas que eu gosto, aí eles usam muito essa questão para fazer, como é que se diz? Algumas coisas artísticas, né? Eu acho interessante o ponto de que o gnosticismo é uma ideia muito sedutora, principalmente assim para a gente que é cristão, porque ele conversa muito bem com alguns pontos dentro do cristianismo. E se a pessoa não tomar cuidado, a gente sempre cai. Porque, por exemplo, no gnosticismo, quando a gente fala sobre gnosis, né, da questão da metafísica, né, do mundo além do físico, do material, de que a força, né, a força provedora do mundo, a essência, ela vem e ela perde a eficiência dentro do mundo material que é criado a partir do demiurgo. Tem aquela questão de que a matéria ela é totalmente má. E para poder se conectar a Deus, eu tenho que me elevar a minha alma até ele, né? No caso, a alma, no caso, psique, também a questão da mente. Então, alcançar isso. E às vezes a gente vê muito essa questão de tipo, dentro do cristianismo, da questão de você se elevar espiritualmente e recusar o corpo. Porém, é tipo assim, eu vou agora pegar sobre um ponto de vista mais judaico, de que ele sempre fala sobre um impulso ao mal, não de que toda a matéria que Deus criou seja ruim. Deus não criou o mundo para ser ruim, ele só está corrompido. Porém, Deus fez o mundo para ser bom. Então, quando você pega sobre essa perspectiva dos gregos, né, você praticamente está rejeitando a criação divina. Porque você está dizendo que aquilo que Deus criou é mal. Deus não criou o mundo para ser mal, ele está na maldade. Mas Deus criou o mundo para ser bom. Então, que obviamente Jesus veio para restaurar isso, né? A questão da restauração do mundo. Aí você tem toda essa questão de negar aquilo que Deus fez, que é um material para ir para o espiritual, sendo que, para Deus não quer só salvar o seu espírito, ele quer salvar tudo de você, né? Ele quer salvar você por completo. Exato. Eu tenho essa visão aí, não sei se minha heresia particular aí. Não, está completamente correto. E tem mais, né? A Bíblia fala que Deus é perfeitamente bom. Está escrito lá. Perfeitamente bom, né? Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado aí. Semana que vem temos o painel, né? Parabéns, encerramos mais uma disciplina. A próxima agora vai ser História da Igreja. Agora sim que vai ter História da Igreja, que vocês vão poder entender melhor. Professora, eu joguei no chat aí um link. Consegue ver aí? Sim. egmcenter.net.begin. Essa é a minha biblioteca. Eu lancei a biblioteca e queria que vocês dessem lá um pulo lá. Qualquer livro que vocês comprarem lá, qualquer livro que vocês... Hoje tem 10 livros lá, mas vai entrar mais uns 5 agora aí. Qualquer livro que vocês comprarem lá, vocês vão estar me ajudando numa fase final que eu vou fazer agora o meu TCC em História Geral pela Unifaesp. E eu terminei meu curso na Unifaesp de licenciatura em História e comecei ontem um outro curso pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Então, assim, qualquer livro que vocês comprarem vai me ajudar nessa fase final para terminar esses estudos, tá bom? Muito obrigado, gente. Professora, parabéns aí. Até a próxima matéria. Quer dizer, agora vem os painéis. Até. Amém. Tchau. Abençoe. Tchau.